Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas informações do nosso Flamengo. Inclusive, vamos aqui acompanhar o primeiro treino do Flamengo em Doha, no Catar. É exatamente isso. O técnico Filipe Luiz ali, ele comandou o seu primeiro treino lá no Catar. E olha, vou falar pra vocês, hein? Em determinado momento, Filipinho deu aula de futebol, meus amigos. Relembrou os velhos tempos de jogador. Você vai acompanhar tudo isso agora, aqui no canal. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Individuais, né? Essa unidade ela é fundamental. Olhando pelo fato de ser um gestor líder de um grupo, ele como ex-atleta, ele sabe dessa importância que você tem dentro do elenco. E é natural que todos os jogadores queiram jogar. O jogador que está no banco e não está com aquela animação, não está feliz, ou está feliz porque está no banco, isso tem que mudar. Então, assim, o Flamengo tem a gente tem visto isso, né, Bruno? Que os jogadores que estão no banco, ele respeita a decisão do treinador, ele respeita os jogadores que estão jogando, mas ele tem que buscar essa titularidade. E essa briga sadia te traz o quê? Uma certeza para o treinador que o elenco vai ficar mais forte. Foi o que aconteceu. O Cebolinha voltou a jogar muito bem, e aí o Lino, que estava ali ainda em adaptação de treinamento, porque ter vindo da Europa, aumentou a intensidade, focou mais, conseguiu jogar essas últimas partidas incrível. Então, assim, essa competitividade ela é importante para o elenco. Agora, o Léo Ortiz, a atitude profissional, essa atitude de maturidade, essa atitude de não ser vaidoso para querer sair na foto, ser o campeão, porque eu joguei a decisão. Isso demonstra que ele tem um caráter, um valor incrível, porque ele pensou o quê? No coletivo. Ele pensou naquele momento da decisão. Eu posso entrar, posso fazer um grande jogo, mas eu também posso entrar, não estar no ritmo de jogo. E aí quando ele conversa com o Filipe Luiz possivelmente já tinha tomado a decisão, falou assim, estou tranquilo porque esse está comigo, esse é do grupo, está torcendo a favor, vamos juntos, vamos ser campeão. E o Danilo, não precisa nem falar desse cara, porque esse cara, ele joga muita bola, não é à toa que ele está na seleção brasileira, não é à toa que ele jogou anos na Europa, não é à toa que ele ganhou grandes títulos. Então, isso traz o quê? A tranquilidade para o grupo se fortalecer e ficar cada vez mais com o seu intuito do quê? Vamos vencer juntos. Então, Bruno, é isso que é o grande diferencial desse time do Flamengo. Exatamente isso, e a gente estava falando deles e estamos justamente vendo aqui. Eles ali em campo. A nossa imagem está mostrando agora. Olha o Filipinho, será que ele está com saudade, Atilson? Fazendo embaixadinha ali o Filipinho. Sem dúvida nenhuma. Ele tem esse momento também de provocar essa diferença agora, de aumentar a possibilidade do jogador, de revelar, de fazer o jogador crescer. Mas quando ele entra ali no campo, que ele pisa na bola, que ele toca ali, a gente vivenciou isso há muito tempo, né? Então é natural que a gente sinta falta, mas hoje ele está muito bem como treinador, e essa parte ali da parte técnica é só antes do treino, depois ele comanda o treino, e é muito legal a gente ver ali já a galera iniciando esse bate-bola, né? Ali, tocando a bola ali um para o outro, esperando ali o início das atividades. A gente já vê ali o Alexandro, o Ayrton Lucas junto, o Léo Ortiz conversando ali com Filipe Luiz e o Léo Pereira. E é bacana que a equipe vai chegando aos pouquinhos, a galera vai no vestiário e a galera vem entrando agora dentro do campo. E o outro também que deve sentir muita saudade é Rodrigo Caio, né? Que jogou muita bola para o Flamengo, foi muito campeão, vitorioso. E ele que teve uma lesão muito grave, né? É uma pena que quando o jogador tem uma lesão grave, ele tem que parar antes, né, da idade, ele tem que antecipar essa aposentadoria, porque o atleta realmente sente muito. E o Rodrigo Caio, quando vem para o Flamengo, se junta a essa comissão, ele já consegue trazer esse título junto. E eu vou contar uma história rapidinho que aconteceu quando eu fui no Só para falar que na tela está mostrando justamente o Rodrigo Caio. Isso, mostrando o Rodrigo Caio. Então, assim, quando a gente foi nesse aniversário do Zico, os jogadores do Flamengo foram e tal, o Filipe Luiz e o Rodrigo Caio, a gente ficou numa roda conversando, e aí o Filipe Luiz falou, eu vou
quando eu parar minha carreira, eu vou ser treinador, vou buscar me estudar, me capacitar, e a comissão já está formada. Aí ele falou, Rodrigo Caio, ele vai estar comigo. E é muito legal que logo depois de algum tempinho assim que o Rodrigo parou, Felipe Luiz traz ele para o Flamengo, se junta essa grande comissão, né? E a gente vê esse cara que realmente foi gigante. E eu lembro de uma passagem do Rodrigo Caio, quando ele teve um jogo, não lembro qual foi o jogo que ele fez, que foi um jogo pelo São Paulo, em que a bola saiu ou tocou em alguém, aconteceu um fato em que ele falou para o árbitro, não, aconteceu isso. E a torcida até pegou um pouco no pé dele, o fair play, né? Ele usou o fair play e ele demonstrou ali realmente grandes valores, que esse cara é um monstro, que ele jogou de bola foi absurdo, né? Então os zagueiros também têm ali a sua preocupação ali, falar, cara, esse cara jogou muita bola, vamos ouvi-lo, né? Sem dúvida nenhuma. E o próprio Felipe Luiz assumiu, numa pergunta feita pelo nosso Vitor Nicolau, o falso 9, na coletiva, contra o Ceará, o Felipe Luiz fala que a jogada do gol do Danilo na Libertadores foi desenhada pelo Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio ele chegou para ser justamente esse especialista em bolas paradas e ele foi fundamental no gol da final da Libertadores. E vale destacar, depois da chegada dele, o Flamengo na Libertadores teve alguns gols decisivos de cabeça de bola parada. Na fase de grupos, quando o Flamengo precisava de 2 vitórias, a gente tá vendo na tela nesse momento o Léo Pereira, o Léo Ortiz, o Alexandre, o Ayrton Lucas e o Felipe. O Léo Ortiz contra a LDU faz um gol de cabeça numa bola parada, o Rodrigo Caio já tinha chegado, ele faz um gol de cabeça na bola parada na nossa vitória de 2-0, ele que abre o placar. E no jogo seguinte, a vitória de 1-0 contra o Deportivo Táchira, que dá a nossa classificação para as oitavas, quem faz o gol é o Léo Pereira, novamente em bola parada, os 2 gols, inclusive, batidos pelo Luiz Araújo. Nas oitavas de final, o Bruno Henrique faz gol de cabeça na vitória de 1-0 no jogo da ida contra o Inter, novamente em bola parada e novamente batido pelo Luiz Araújo. E na grande final, o gol do Danilo de cabeça no escanteio que o Arrasca cobrou. E o Rodrigo Caio, então, sendo fundamental. Ele foi ídolo como jogador, Atirson. Já pode falar que é um ídolo também na comissão técnica, um jogador histórico, e que agora é um membro histórico dessa comissão técnica, campeã, tetracampeã da Libertadores e campeã brasileira. Sem dúvida, sem dúvida. Você levantou um ponto muito importante, né? O futebol hoje ele tem vários aspectos, né? E esse aspecto da bola parada ela é fundamental, tanto defensiva como ofensiva. Você tem que estudar o adversário, né? E essa jogada ensaiada, né, que você menciona, é uma jogada que os jogadores que não vão participar da jogada dentro da área façam aquele bloqueio, como o basquete, né? Você segura a marcação, o cara que está acompanhando o marcador, né, ele acaba sendo travado, ele não consegue dar sequência porque aquele jogador ficou na frente, fez aquela parada. E com isso a gente acaba crescendo, ganhando, né, jogadores por esse grande, né, pequenos e grandes detalhes que aconteceu, né, principalmente isso são estratégias, essas estratégias cada vez mais presentes no futebol moderno e é fundamental, né? E o Rodrigo Caio, quando chegou para juntar essa comissão do Felipe Luiz, pensando nisso, já conseguindo fazer grandes jogos. E isso aí, às vezes, pode parecer que, não, isso faz uma grande diferença. Então, Bruno, é fundamental, né, que o grupo, né, entendeu realmente que o jogador foi até o Jorginho, que não fazia parte ali, teoricamente, para agredir a bola, mas sim com a função de atrapalhar o jogador, de não chegar na bola adversária e você ter realmente a liberdade que o Danilo, por exemplo, atacar a bola, cabecear e fazer realmente aquele golaço para trazer o tetracampeão para o Flamengo. Exatamente, a gente vendo na tela agora o grupo se reunindo. Olha, o novo papai da galera, né? O pai do Milano, o Arrascaeta ali ao lado do Varela, o Saul. A gente vendo o De La Cruz, Emerson Royal, Alexandro, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Cebolinha. E eu quero que a galera comente aqui, bote no chat. A gente já está com 20 mil aparelhos conectados. Muito obrigado a todos que estão participando, interagindo. Já temos 7 mil likes. Vamos tentar chegar a 10 mil likes, galera. O Flamengo merece. 10 mil likes para o Flamengo vencer o Cruz Azul. E bota aqui no chat também quanto vai ser o jogo. Quero ver quem é vidente. Bota aqui qual vai ser o placar da partida entre Flamengo e Cruz Azul. A gente vendo o primeiro treino do Flamengo em Doha. Lembrando, né? Vale ressaltar, o Flamengo chegou hoje. Uma viagem longa, uma viagem bem desgastante, apesar de ter sido num avião totalmente preparado, né, para dar o máximo de conforto possível para os atletas, mas é uma viagem longa, que teve escala, e eles chegaram hoje, já estão fazendo o primeiro treinamento no dia de hoje. Claro, vai ser um treino bem mais leve, um regenerativo, para já ir soltando, né, os jogadores.
E amanhã teremos todo um treinamento aí sim, mais forte, mais pesado, e vocês acompanhando tudo aqui na Flamengo TV. Agora aquele trotezinho, né, pra dar aquela aquecida no corpo. A gente vendo ali, ó, Bruno Henrique, Plata, Samuel Lino, Ayrton Lucas, Cebolinha, o time inteiro, né? Toda a delegação, Luiz Araújo, que tá platinado. Fala aí, Atirson. Não, então, essa primeira volta é a volta mais cansativa que os jogadores vão estar. Né? Aquela preguiça de pouco sono, cansado da viagem. Então, esse primeiro trote, né? Essas primeiras voltas no campo vai ser aquela coisa, nossa, eu tô cansado. Aí daqui a pouco o corpo vai aquecendo, você vai se soltando um pouco mais, e já fazendo essa parte da parte regenerativa, né? Que é fundamental, e a gente vendo alguns jogadores. Eu só queria fazer essa menção, né? Roubava porque muito. Quando eu iniciava o treino, esse primeiro trote, nossa, eu falava, nossa, eu tô mais cansado do que eu imaginava. Você roubava muito no trote aí, Atirson? Não, no trote sim, mas no treino não. Agora, claro, no treino vou te falar, você foi aí falando aí da nação rubro-negra, falando que a galera tá com pouco like. Vamos botar esse like aí para bombar. Mais de 20 mil aparelhos conectados, vamos espalhar para geral aí, que a gente está ao vivo aqui no Catar, já nesse primeiro treino aqui, para conseguir realmente entregar para você, né, rubro-negro, tudo que está acontecendo aqui no Catar. Exatamente, galera, com imagens exclusivas, imagens maravilhosas, e com simplesmente Atirson nos comentários, galera. O ídolo do Filipinho, que a gente tá vendo aí na tela nesse momento, o nosso Filipinho, o ídolo dele está comentando. A galera tá... Bruno, a galera tá acostumada com... a galera já está aquecendo com outros grandes repórteres que a gente tem, né? Mas hoje eu estou fazendo essa função aqui, já estou credenciado, estou aqui pronto aqui para atender a Flamengo TV, já para entregar tudo. Comentarista, é repórter, é ex-jogador, é ídolo do Filipinho, é ídolo da nação rubro-negra, faz um pouco de tudo, o Atirson, aqui na Flamengo TV, a gente vendo as imagens, olha o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, o Emerson Royal, já ia falar Emerson, o Emerson Royal, o Carrascal, a Arrascaeta, De La Cruz, o pai do Milano. Olha ali, olha quem tá na tela, o Danilo. Danilo, o herói do título, que já está em música nova. Atirson, você já escutou a nova música que a torcida fez? Que agora cita até o Danilo, uma versão de Eu já ouvi tantas músicas, cara. Eu já ouvi tantas músicas já, né, do Alexandre, do Xande Pilares, do Coringa, de vários grandes rubro-negros amigos, né, que já fizeram, né, menções aí para nossos grandes ídolos, né. Já ouvi também aí do Danilo, merecido, né, cara, um cara profissional, com um histórico lindo de carreira, né, cara, conseguindo chegar aqui no Flamengo, com aquela vontade realmente de vestir esse manto sagrado. E é legal mencionar também que quando eu fui, né, assistir o jogo do Brasil, né, lá em Brasília, fui lá visitar o Danilo, que oportunizou de eu entrar lá, levar um amigo que tinha um filho muito pequeno, 12 anos, o Pedro. Pô, tio, me leva lá e tal. Aí eu consegui. Danilo foi super gentil, elegante, me recebeu muito bem. E aí o menino, na hora de ir embora, ele estava com a camisa rubro-negra, né? Aí ele falou assim para o Danilo: só falta você agora vestir a camisa do Mengão. E aí ele falou, quem sabe? Então ali já estava realmente já pensando em voltar, vir vestir a camisa do Flamengo e fazer história, né? Como ele fez história em todos os clubes. Exatamente, ele que é rubro-negro de coração, né? Rubro-negro de infância, e agora podendo realizar esse sonho de jogar pelo Flamengo e de entrar na história de vez, né? Fez o gol do Tetra, ele é o único jogador na história do futebol bicampeão da Libertadores e bicampeão da Champions, e com adendo, ele fez gol na final da Libertadores, tanto pelo Santos lá em 2011, como agora pelo Flamengo, e 2 belíssimos gols, tá? Vale a pena vocês verem o gol que ele fez lá em 2011 também, foi um belo gol, e aí foi mais uma jogada até individual, chute de canhota, e agora pelo Flamengo a cabeçada em que o Danilo voou para fazer o gol, realmente um golaço de cabeça, que já está em música. Ele até outro dia teve uma imagem muito legal que o Flamengo botou, que foi no jogo contra o Ceará, na hora da comemoração, né, a torcida cantando o nosso samba, o samba do Flamengo, e aí na hora do ó que beleza,
mas um golaço agora virou mais um golaço do Danilo de cabeça. E aí teve o Danilo reagindo a isso, né? No estádio ali na comemoração, ele todo feliz, todo empolgado, escutando o nome dele sendo cantado nesse samba que o Flamengo canta praticamente todos os jogos na hora da comemoração. Então teve toda essa empolgação e tem essa nova música que é uma versão de Omila que eu acho que tem tudo pra bombar nas arquibancadas também e que cita o gol do Danilo na final contra o Palmeiras. E a gente vendo aí as imagens, né? Olha só, tá aquela resenha. O clima aí, Atirson, você que tá na beira do gramado, o clima muito leve, né? Muita resenha, a galera aí se provocando. É aquele clima leve, clima de quem foi campeão 2 vezes em uma semana, né, Atirson? Exatamente. Você faz ali o aquecimento e utilizando um pouco da parte lúdica, né? Da parte de brincadeira. Você acaba tentando fazer ali, tem que estar na estaca X com 3 jogadores, aí vai lá e busca. Aí se não chegar, você vai lá e paga ali aquela prenda ali de tantos polichinelo, né? E assim, o jogador fica atento, fica realmente zoando um ou outro, lá como a gente vê ali o Lino pagando ali, né? E esse é o lado do ambiente que o Flamengo vive hoje, né? De ter conquistado realmente 2 grandes títulos, 2 títulos importantíssimos para a galeria de troféu do Flamengo, mas conquistar o mundo. Então, esse ambiente demonstra que o Flamengo realmente está tranquilo, que está se divertindo agora nesse início de trabalho. E a galera tá falando aqui, ó, a Lúcia Rocha falando que o Carrascal é pura resenha, que deu pra ver ele ali brincando com a galera, o pessoal aqui participando, interagindo, o Vitor, o Yuri, Felipe por aqui, a Stephanie Santos por aqui, um forte abraço, sempre participando, interagindo, acompanhando a Flamengo TV, o Dedé Medeiros. Eu quero que vocês comentem, o Dedé Medeiros está diretamente do Rio Grande do Norte. Comentem aí de onde vocês estão falando, porque a gente sabe que o Flamengo é uma nação, né? E o Flamengo é no mundo inteiro. Tem o rubro-negro espalhado pelo mundo inteiro, acompanhando aqui a Flamengo TV, a mais querida. O Frase, o poeta, falando aqui que vai ser Mengão 3-0 fora o show. É isso, vamos pra cima, a gente vendo aí na tela o Jorginho. Jorginho que realmente chegou para elevar ainda mais um nível que já era muito elevado do Flamengo e ele realmente eleva ainda mais o jogador que já foi top 3 do mundo, né? Não é pouca coisa. Eu falava muito isso na Copa do Mundo, Atilson, que a galera ficava, vai enfrentar o Chelsea, né? O Chelsea, pô, time que realmente tem um elenco muito forte. Mas eu falava, o nosso elenco, galera, é uma seleção também. O Flamengo tem uma seleção. O nosso goleiro é o Rossi, o Rossi ele não é convocado para a seleção argentina, não sei porquê. Mas ele porque é um goleiro de nível de seleção. Na lateral direita, o Varela, que é da seleção uruguaia, o Emerson Royal, que já foi diversas vezes convocado pela brasileira. Na zaga, 3 zagueiros pra mim de nível de seleção também. Ele jogou em grandes clubes, né, também, né? Exatamente, não, jogador de Barcelona, de Tottenham. E o Royal jogou em grandes clubes, né? Exato. Barcelona, Tottenham, Milan. E seleção brasileira, já disputou Copa América pela seleção brasileira. Sim. A zaga, o Danilo, que vem sendo convocado. Léo Ortiz, que é convocado constantemente também. E o Léo Pereira, que eu não sei por que não é convocado também. Porque pra mim é jogador de nível de seleção. Que já está merecendo, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Léo Pereira, pra mim, é um jogadoraço. Exatamente. E a gente sabe, né, Tirson? Você sabe bem que atualmente na zaga preza-se muito pelo zagueiro da esquerda ser um zagueiro canhoto. E eu tenho dificuldade de falar quantos zagueiros brasileiros canhotos no mundo são melhores do que o Léo Pereira. Eu realmente acho que ele merecia e muito uma vaga na seleção brasileira. O que importa é que ele tá na seleção do Mengão. Isso que importa. Mas pra mim é jogador de nível de seleção. Não, é verdade. Um jogador o jogador que realmente mantém, e foi um dos jogadores assim que não foi poupado em nenhum certo momento da competição, né? O jogador que jogou com uma intensidade e entregou o tempo todo. Então ele foi realmente fundamental, um jogador que merecia sim uma oportunidade da seleção. Lógico que está na reta final ali das convocações e tudo, mas ele realmente está naquele nível de jogador para ser convocado a qualquer momento. Exatamente, é uma extra classe. A lateral esquerda nem se fala, né? Temos o lateral titular da seleção, que é o Alexandre, temos o Ayrton Lucas, o próprio Vinha. Sim. Temos o Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo, como técnico hoje. O Atirson, nosso comentarista da Flamengo TV, lateral esquerdo. O Flamengo realmente, lateral esquerdo, não falta pro Flamengo. Se precisar, te chamo aí, né, Atirson? Tu entra. Os canhotos...
5 minutos eu consigo treinar naquele bobinho ali, ó. Aquele bobinho, o aquecimento, eu consigo fazer com meia boca, né? Se botar muita intensidade ali, já na rodinha ali, naquele bobinho, eu não sei se eu consigo jogar, não. Mas eu tô aí, já foi, minha fase já foi. Eu também tô com já fez a sua história. Anos, né? Eu não sou mais aquele jovem, né? Com artrose no joelho e tudo, mas tamanho. Não, já fez a sua Pulgar, história. também jogador que... Pulgar fazendo um jogador de grande seleção campeonato, também. Jogador também que é de seleção, que é da seleção chilena. Jorginho, não preciso nem falar. Sem dúvida nenhuma. Jogou na seleção italiana muitos anos, né? Super classe, né? Então, o Jorginho é campeão da Euro. Pela seleção italiana, não preciso nem falar, né? Realmente, essa dupla de volantes, né? O Jorginho e o Pulgar, dois jogadores de seleção. E na reserva, né? Alternando com eles, o Saúl, que também é jogador de seleção, que já jogou pela seleção espanhola, o De La Cruz, que é constantemente convocado para a seleção uruguaia. É realmente impressionante, né? Tem o Everton Araújo, que é um jovem, quem sabe, né, no futuro não pode ser convocado também para brasileiro, mas eu já falei de 4 jogadores nessa dupla de volantes que são constantemente convocados para as suas respectivas seleções, ou já foram convocados. E mais à frente, temos o Arrascaeta, que é constantemente convocado, camisa 10 da seleção uruguaia, o Samuel Lino, que outro dia foi convocado para a seleção brasileira, o Carrascal, que é constantemente convocado para a seleção colombiana, e também na reserva deles, né, alternando com eles, o Everton Cebolinha, que já foi campeão da Copa América, sendo destaque da seleção brasileira, o Luiz Araújo, que ainda não foi convocado para a seleção, mas é um jogadoraço, o Plata, que é da seleção equatoriana. É realmente impressionante. E no ataque, o Pedro, que já disputou Copa do Mundo pelo Brasil, e o Bruno Henrique, que já teve passagens pela seleção brasileira também. É realmente um nível muito alto. E é por isso que eu falo, o Flamengo não tem que temer ninguém. Tem que respeitar, tem que jogar todos os jogos, né, com respeito absoluto com o adversário, mas temer não tem que temer, porque a gente tem uma verdadeira seleção, aí, o Atirson. Exatamente, são jogadores que você olha assim, é uma seleção no Flamengo, né? Seleção do mundo praticamente todo ali, jogadores que já estiveram em grandes momentos na seleção e também jogadores que estão, né, servindo às suas seleções. Então o Flamengo realmente é um time que hoje tem essa condição, né, de trazer jogadores com tantos talentos, né, fora do Brasil. Então você traz realmente essa experiência internacional, você traz essa experiência para o time e essa qualidade que traz, faz com que o Flamengo brigue realmente por grandes títulos, né? Sem dúvida nenhuma, tem tudo para chegar à final contra o PSG e jogar de igual para igual. Como eu falei, hoje o PSG não é aquele time que foi campeão, não está jogando igual aquele time que foi campeão da Champions. É um time que está tendo dificuldade no campeonato francês, em que, sem dúvida nenhuma, o Flamengo tem uma real, né, chance de conseguir. Importante agora pensar no Cruz Azul, que exatamente. É o primeiro adversário que o Flamengo vai ter na quarta-feira. Exatamente, o PSG que você estava falando, né, ele está na 2ª colocação do campeonato francês, o que é algo raro, né, nesses últimos anos. Ele está atrás do Lens, tem 33 pontos em 15 jogos disputados, com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Ele que no ano passado foi campeão do campeonato francês com uma vantagem de quase 20 pontos para o adversário, então dá para ver uma queda realmente nesse desempenho do PSG. No campeonato, na Champions League também, 5 jogos, aí está na 2ª colocação, tem 4 vitórias e 1 derrota, mas é um desempenho abaixo da temporada passada. E o Cruz Azul, que, né, voltando a falar desse nosso adversário de quarta-feira, ele que foi eliminado ontem, né, perdeu o confronto pelo Campeonato Mexicano e viaja, a gente aqui a informação, né, ele viaja hoje, são 18 horas de voo da Cidade do México até Doha, e terá 2 escalas, uma em Toronto e outra em Paris. O Flamengo fez uma escala, né, se eu não me engano, e a equipe do Cruz Azul terá 2 escalas, uma delas em Toronto, outra em Paris, 18 horas de viagem. Eu até, né, pelo que eu vi de informações, eles pegaram um avião também especial, assim como o Flamengo fez, né, $1 milhão pelo avião. Mas, de qualquer forma, vai ser um voo pesado com 2 escalas e chegando em cima, né? Vamos chegar só na segunda-feira para o jogo que é na quarta-feira, algo bem parecido, bem similar com o que aconteceu com o Botafogo no ano passado,
que o Botafogo ele teve que disputar o Brasileiro até a última rodada para ser campeão, jogou no domingo, viajou na segunda, chegou quase bem próximo da data do jogo do Mundial e aí acabou caindo na primeira fase para o Pachuca, perdendo por 3-0, e o Cruz Azul com uma situação muito similar e ainda tem o fator moral, né, Atilson, porque eles ainda por cima foram eliminados no Campeonato Mexicano e além de tudo isso ainda vão ter todo esse desgaste da viagem para chegar em cima para a partida contra o Flamengo. Mas o treinador até poupou alguns jogadores, né, nessa última partida. Foram 2 empates na semifinal contra o Tigre, né, o Cruz Azul, e pela vantagem, né, por o Tigre ter a vantagem, acabou passando de fase, né, não foi vitória do Tigres, né, e com isso a eliminação traz realmente aquela coisa, não conseguimos nosso objetivo, que é chegar na final do Campeonato Mexicano, a moral, né, aquela sensação de realmente não ter conseguido o seu objetivo, mas a gente sabe que o Flamengo está com essa moral elevada, está com autoestima, isso é fundamental para você conseguir entrar realmente com aquela situação muito bem para essa partida. Então é isso, acompanhando aqui o treinamento, Bruno, agora eu devolvo aí para você, que daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar, porque fecha pra gente aqui, tá bom? Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que já está se preparando para o seu primeiro compromisso nesse Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental lá no Catar. O Flamengo que vai ter aí o seu primeiro compromisso agora na próxima quarta-feira, dia 10, contra o Cruz Azul do México. E aqui no Brasil, galera, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro finalizou. Já temos aí o campeão com uma rodada de antecedência. Nós já tínhamos o campeão brasileiro, que é o Flamengo, né? Já embarcou campeão. E, logicamente, agora temos também, né, aqueles que estão classificados diretamente para a Libertadores, para a fase de grupos, aqueles que vão jogar a pré-Libertadores e até mesmo os rebaixados. Vamos aqui acompanhar. O Flamengo fechou esse Campeonato Brasileiro, campeão com 79 pontos. Melhor ataque, melhor defesa, melhor tudo, né? O Flamengo, né, campeão brasileiro de 2025. Tivemos o Palmeiras aí em segundo colocado, Cruzeiro e Mirassol e o Fluminense, os 5 times, né, classificados diretamente para a Libertadores da América. O Fluminense, muito por conta ali, né, do Flamengo ser o campeão da Libertadores e já, né, garantir uma vaga e foi abrindo ali, né, mais vagas também para os demais times. Botafogo e Bahia ficaram com a pré-Libertadores e tivemos aí, né, aqueles ali em verde que são os Sul-Americana. São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos e Corinthians. E o Vasco pegou uma vaguinha na Sul-Americana no apagar das luzes. Tivemos ali o Vitória e o Internacional que escaparam por um milagre do rebaixamento. E os 4 rebaixados, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. A dupla do Nordeste, né, Ceará e Fortaleza, caíram para a Série B, galera. O artilheiro do campeonato ficou por conta do Caio Jorge, 21 gols, né, e o Arrascaeta, vice-artilheiro do Brasileirão. Olha que não é nem a função dele, tu tá ali, ó, atacante. Olha só, galera, olha ali, ó. Olha os 4 primeiros ali, ó. Caio Jorge, atacante. Vitor Roque, atacante. Vegete, atacante. Ryan, atacante. Campo, ou seja, o Arrascaeta nem é atacante, jogou mais próximo do gol, é verdade, mas olha quantos gols o cara fez na temporada, sem contar que com certeza absoluta terminou como craque do Campeonato Brasileiro de 2025, tá? O melhor jogador da competição disparado é o Arrascaeta, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Agora é foco total nesses 3 últimos jogos, se Deus quiser, né? Se o Flamengo passar até a decisão, né, terá, né, ali o Cruz Azul do México, depois tem lá o Pirâmides e aí, né, se chegar a decisão no dia 17, vai ter aí o PSG pela frente, tá? E aí fecha a temporada, os jogadores entram de férias e aí, logicamente, né, vai pensar já na temporada de 2026, porque em janeiro já tem Campeonato Carioca e até mesmo Campeonato Brasileiro. Nosso Mengão tá com a agenda cheia para 2026. Supercopa, Recopa, é muita competição que o nosso Flamengo, né, que vai ganhando e vai se destacando cada vez mais e conquistando espaço em todas as competições do nosso continente
aqui sul-americano e até fora também, né? Como é o caso desse Mundial de Clubes, beleza? Galera, se inscreve no canal se não for inscrito, aciona a notificação no sino, deixa o like. Os créditos vai para Flamengo TV. Daqui a pouco eu trago mais novidades do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui, ó, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!